Olá pessoal, continuemos. Então agora vamos falar de um segundo tópico, de uma segunda patologia associada à infância e adolescência, que é o autismo. Tá? Autismo é uma demanda que assusta bastante não só psicólogos, mas neurologistas, psiquiatras, pediatras, principalmente por ser um diagnóstico de difícil resolução, no qual muitas vezes não existe qualquer tipo de avaliação de exame de imagem ou qualquer tipo de avaliação de qualquer outro marcador biológico que possa facilitar esse diagnóstico. E porque muitas vezes o que a gente vai perceber de sintomas são sintomas que estão muito associados a várias outras patologias psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, hormonais e de desenvolvimento de uma maneira geral. Então, o que a gente vai perceber é que a maioria das crianças com autismo vai receber diagnósticos depois de anos de avaliação, tá? A avaliação é essa que quase sempre é multidisciplinar, principalmente por essa questão dos sintomas serem confundidos com várias outras patologias. Uma outra coisa que dificulta bastante o diagnóstico de autismo está associado ao que a gente vai chamar de espectro autista, tá? O espectro autista, imaginem como uma régua, uma graduação que vai daquele paciente menos comprometido ao paciente mais comprometido, aumentando a intensidade desses sintomas. Então, o que você vai perceber é que os pacientes eles podem apresentar sintomatologia leve e muitas vezes até nunca receberam um diagnóstico de autismo, como alguns outros vão apresentar sintomatologia tão grave que nunca vão poder ter uma vida autossuficiente, tá? Então eu tenho um abismo muito grande de sintomas desses pacientes. Ainda a Associação Americana de Psiquiatria achou por conveniência colocar o transtorno que antigamente era separado do espectro autista, que era o transtorno de Asperger, como um transtorno dentro do espectro autista. Transtorno esse que é muito diferente de autismo. Há um tempo atrás saiu uma notícia, eu vi assim, passando por sites de curiosidades de cinema, que o Anthony Hopkins tinha recebido o diagnóstico de autismo, e todo mundo dizendo, nossa, Anthony Hopkins é autista e ganhou o Oscar de não sei o que, ou ganhou o prêmio de não sei o que. E eu pensei assim, cara, esse maluco não é autista. E aí, quando eu fui realmente ler a reportagem, Anthony Hopkins é Asperger, tá? Asperger é totalmente diferente do autismo. O Asperger ele tem sim uma dificuldade de socialização, ele tem sim sintomatologia ansiosa em alguns contextos, pode ter algum tipo de comportamento estereotipado, normalmente tem gostos que são bem restritos, mas isso é totalmente é muito menor e muito insignificante se comparado ao que a gente tem de sintomatologia de autismo mesmo, tá? Então, grande parte da nossa dificuldade, da dificuldade dos profissionais de saúde mental associados a falar e a tratar autismo, está associado, na minha opinião, a critérios diagnósticos que não são tão bem descritos, a definições que muitas vezes são confusas, como a do DSM mesmo, e logicamente a critérios de avaliação mesmo que fazem com que sintomas tão complexos e com intensidades tão variáveis e com apresentações ao longo da vida tão variáveis sejam unicamente usados do ponto de vista clínico para fechar diagnóstico, tá? Então, autismo, fazer diagnóstico de autismo é muito difícil. E é muito difícil porque os sintomas são de difícil observação, a intensidade deles varia muito, a gente não tem outras estratégias diagnósticas que a gente pode combinar e os manuais de critério diagnóstico e de avaliação, na minha opinião, são confusos em muitos casos, tá? Então vamos tentar explicar e desmistificar um pouco do autismo. As primeiras definições de autismo vão datar de 1943, tá? Com Leo Kanner. O que a gente vai perceber é que durante muito tempo o autismo foi descrito como psicose da infância ou psicose infantil, tá? Não só pelos neurologistas e pelos psiquiatras, mas também por muitos psicanalistas. Só aí por volta de 1980, no DSM-3, que ele sai dessa definição de psicose infantil
embora algumas correntes da psicanálise ainda vão abordar um pouco disso dessa maneira, um pouco do diagnóstico dessa maneira. Mas aí a gente vai realmente falar de um transtorno global de desenvolvimento. Tá? O que seria um transtorno global de desenvolvimento? Seria um transtorno que vai afetar várias áreas do desenvolvimento humano. Pensamento, linguagem, socialização, comportamento. Então, o autismo seria claramente o diagnóstico mais grave de um transtorno de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento social e comunicativo prejudicados percebidos antes dos 30 meses de idade. Essa é uma coisa interessante. Alguns transtornos de desenvolvimento, eles podem apresentar sintomatologia depois que o paciente tem uma certa idade. Tá? Então, por exemplo, uma criança, ela pode crescer durante um tempo e passar desapercebida com relação a um transtorno de desenvolvimento. Mas quando ela vai para a escola, a escolarização fica muito difícil, sabe? Aprendizado de língua, aprendizado matemático, a gente vai ter várias dificuldades que podem estar associadas. Quando eu falo de autismo, principalmente o que eu vou chamar de autismo clássico, os sintomas já poderiam ser percebidos com menos de 30 meses de idade. Tá? Crianças pequenas, eu já vi diagnósticos de autismo com bebês de 2 anos, de 1 ano e pouco. Tá? Logicamente, assim, os pacientes que vão apresentar sintoma mais brando, mais leve, aqueles que estão no começo dessa escala de autismo, né? Desse espectro, vão ter o diagnóstico e vão ter esses sintomas de uma maneira tão branda que muitas vezes a gente não consegue perceber nesses primeiros anos de vida. Você vai perceber quando o sujeito está maior e principalmente quando ele está sendo cobrado mais do ponto de vista de socialização. Agora, já aqueles que apresentam sintomatologia grave, com poucos meses você já observa. Até como eu atendo pelo SUS, eu já cheguei a atender vários pacientes que apresentaram sintomatologia condizente e diagnósticos fechados mesmo de autismo. Desde pacientes que eram crianças e que sabiam escrever, que conversavam, que tinham comportamentos condizentes e que também, na minha avaliação, seriam diagnosticados como autismo, mas que tinham uma vida social minimamente preservada, por mais comprometimentos que tivessem. Mas também cheguei a atender adultos, pacientes com 20 e poucos, 29, 28 anos de idade, adultos com final de espectro autista, ou seja, aqueles sintomas mais graves, pacientes que não falavam, que não tomavam água sozinho, que não se alimentavam sozinho, que não faziam a própria higiene de qualquer tipo, pacientes que cometiam autolesões gravíssimas a ponto de se baterem até fraturar a mandíbula, fraturar seio da face. Perceba a diferença de sintoma. Enquanto eu tenho uma paciente de 10 anos de idade que está no começo do espectro, que vai para a escola, que é alfabetizada, que entra para conversar comigo no consultório, consegue jogar um jogo, por exemplo. Enquanto um outro paciente que, se for deixado em um canto da casa, você pode voltar 5, 6 horas depois, provavelmente ele vai estar no mesmo lugar e provavelmente ele vai estar machucado de fazer autolesões. Não fala, não come sozinho, não interage de forma alguma. Tá? Então perceba a diferença de intensidade e como essa diferença de intensidade marca muito esses diagnósticos, né? Porque parece muito estranho você dizer que esses dois indivíduos com sintomas tão diferentes têm o mesmo diagnóstico. O que a gente tem que imaginar, né, é que a partir do DSM-4 a gente vai descrever o autismo como um transtorno de desenvolvimento que é baseado em uma tríade. Tá? Imagina um triângulo. Eu tenho interação social numa ponta, comunicação na outra e comportamento estereotipado, interesses e atividades repetidas na outra. Tá? Então, o que eu tenho são 3 classes de sintomas. Sintomas de interação social, sintomas de comunicação, logicamente de limitações de comunicação, e sintomas de comportamento estereotipado, interesses e atividades repetitivas, alterações comportamentais. Tá? Essa tríade, essa pirâmide de sintomas, ela é muito importante para a gente entender que alguns pacientes podem ter um comprometimento maior de comunicação
e não ter tanto comportamento estereotipado, por exemplo. Ou aquele que pode ser extremamente sociável, mas ter bastante alterações, várias alterações de comportamento estereotipado, de interesses estereotipados, tá? Isso você vai observar a cada paciente, saca? Tem pacientes que vão ter isso de uma maneira muito... sintomas muito puxados para um lado e outros mais atenuados, enquanto outros vão realmente ter um balanço de sintomas bem parecido. Mas isso vai variar de paciente para paciente, a gente não tem uma regra, tá? Talvez a regra é que os sintomas vão girar em torno de interação social, comunicação e comportamento, tá? Vamos ver, de acordo com o DSM-5 aqui, quais são os sintomas, os critérios diagnósticos para autismo, tá? Déficit social persistente, comunicação e interação social comprometida em múltiplos contextos. Isso é importante, que é bem parecido com o TDAH, você tem que ver o comprometimento dessas interações sociais em vários contextos diferentes. Restrição, repetição de padrões de comportamento, interesses de atividade. Não pense unicamente naquele paciente, sei lá, de filme ou de novela, que vai necessariamente ficar rodando algo, tá? Esse é um paciente que é mais fim de espectro, que é aquele que vai ter sintomas mais exagerados. Mas alguns pacientes vão ter comportamentos repetitivos, interesses repetitivos e atividades repetitivas de uma maneira muito sutil, saca? Do tipo, tô atendendo um paciente molequinho, ele tem uns 5 para 6 anos de idade. A pira dele é inseto. Então, do tipo assim, as últimas vezes que eu atendi no consultório, se eu estou conversando com ele, ele está olhando para mim, ele está fazendo contato, ele está fazendo desenho, ele está conversando. Se entra um mosquito, literalmente, isso não é exagero, se entra um mosquito no consultório, acabou a sessão. Ele não consegue tirar o olho daquilo e ele vai ficar seguindo, ele vai levantar, ele vai ficar tentando pegar. Perceba que não é um comportamento atípico ou um comportamento repetitivo sem uma certa organização, sabe? Tem esses que não vão ser organizados, que vão simplesmente ficar rodando uma coisa o dia todo, enquanto outros não, vão ter uma fixação em algumas coisas, tá? Associação com critérios do DSM, linguagem atípica, desenvolvimento atípico de linguagens e de habilidades, anormalidades motoras e excesso de atenção aos detalhes, tá? Isso pode estar presente em muitos desses pacientes, mas se você parar para pensar, isso também pode estar presente em vários outros diagnósticos. Então, os primeiros tópicos que eu disse, déficit social de comunicação, interação em múltiplos contextos prejudicada, comportamento repetitivo, alterações de comportamento de interesse e de atividades, são aqueles mais clássicos. Esses outros, eles podem, anormalidades motoras, excesso de atenção a detalhes, linguagem atípica, pode estar associado ao diagnóstico de autismo, mas não necessariamente, tá? Vamos falar um pouco de epidemiologia de autismo. Qual a prevalência de crianças com autismo? É de 0,2 a 0,7 da população, 0,6 e 0,7% da população mundial, o que é uma taxa muito baixa, para pensar. 45% desses pacientes vão apresentar deficiência intelectual, tá? O que é muito importante porque quanto maior a deficiência intelectual, não são todos os pacientes com autismo, como a gente falou, aquele de baixo espectro e principalmente aqueles que agora estão sendo descritos como autistas, que são os Asperger, eles não vão apresentar deficiência intelectual, mas aqueles que vão apresentar deficiência intelectual vão ter um prejuízo muito grande na vida, principalmente no que diz respeito à autossuficiência, tá? 32% desses pacientes vão apresentar regressão de aprendizado. Essa é uma questão muito importante. Eu trabalho no consultório com terapia comportamental para autista. Então, muitas vezes a gente faz treino de alguns comportamentos, treinos de algumas atividades
para esses pacientes com autismo. Em momentos de crise, em momentos de estresse, uma coisa que acontece com muita frequência é regressão de aprendizado. Então você treina o paciente, por exemplo, para escovar os próprios dentes ou para fazer determinada atividade, e ele faz e ele fica muito bom naquilo. Acontece algum fator estressor do tipo, e fator estressor para o paciente com autismo pode ser uma mudança de casa, tá? Qualquer coisa que mude a rotina dele, que mude o contexto dele. Então, por algum motivo, a família teve que se mudar. Eles vão mudar para a mesma cidade, ele vai continuar na mesma escola, mas uma casa nova. A partir dali, ele esquece tudo que ele aprendeu nos últimos meses. Tá? Infelizmente, isso é muito comum e algo muito frustrante para o terapeuta e para o neuro, para todo mundo que faz o acompanhamento multidisciplinar desse paciente, porque muitas vezes você gasta meses para condicionar um paciente, por exemplo, a aprender a escovar os dentes. E num período de estresse, ele perde tudo. Isso tem que ser discutido muitas vezes com a família e a família tem que ter uma consciência muito clara disso, porque criar um ambiente, propiciar um ambiente menos estressante e um ambiente que seja mais estável é essencial para o bom desenvolvimento de habilidades em pacientes autistas, principalmente aqueles mais graves. O paciente autista não pode viver viver em um ambiente instável, muito instável, saca? Porque toda estabilidade para o autista tem uma repercussão, e essa repercussão em 32% dos casos é regressão de aprendizado, o que joga muitas vezes no lixo meses de terapia, de processo psicoterápico, ou de acompanhamento com TO, tudo isso. Uma coisa que a gente tem que imaginar é que existem muitos subdiagnósticos e diagnósticos tardios por conta de toda essa dificuldade de fazer identificação de sintomas e por conta muitas vezes de acesso até a escalas de sintomas, a testagens de sintomas. Existem alguns fatores protetores que são interessantes e que tem muita gente estudando sobre isso. Pacientes com autismo têm uma menor propensão a desenvolver alguns tipos de doença, tá? Eu já cheguei a ler alguns artigos que falavam até de uma menor propensão a desenvolver câncer, tá? Mas existe uma dificuldade muito grande de fazer pesquisa sobre isso também. E existe uma maior predileção da síndrome por indivíduos do sexo masculino. É mais frequente a gente encontrar homens autistas do que mulheres autistas, tá? Fatores de risco para o desenvolvimento de autismo. Existem alguns estudos que vão falar de idade materna e de idade paterna, tá? Como vários outros transtornos de ordem genética, como por exemplo a síndrome de Down. Existe uma relação aí entre algumas atividades mais lógicas a uma maior incidência de autismo. Então, existem pesquisas que vão relacionar, por exemplo, que algumas atividades profissionais de característica mais lógica e indivíduos que estão mais inseridos nessas atividades teriam uma maior propensão de ter algum tipo de sintomatologia e no fator de hereditariedade ou de expressão gênica apresentarem genes e fatores genéticos de expressão gênica muitas vezes associados à sintomatologia de autismo. Gente, não estou dizendo que isso é fato, estou dizendo que existem pesquisas que apontam nesse sentido, tá? Pode ser que daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos a gente perceba o quanto isso é uma idiotice. Complicações da gravidez estão mais associadas ao desenvolvimento de sintomatologia de autismo. E aí a gente tem a baixa concentração de ácido fólico no período gestacional também associado. Então, o ácido fólico está associado a um fator de risco e um fator de proteção. Quando a mulher faz o uso do ácido fólico durante o período gestacional, ela tem um fator protetivo do desenvolvimento de sintomatologia de autismo. Ácido fólico que na gestação está associado ao desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Então, aí uma relação direta entre talvez uma deficiência de ácido fólico no desenvolvimento gestacional ter uma certa contribuição no desenvolvimento de sintomas de autismo. E também você vai encontrar o que eu devo citar aqui, mas o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estudo, que vão relacionar uma maior incidência de autismo
em alguns tipos de vacinação, tá? Mas isso ainda é muito insosso e do tipo assim, eu realmente não acredito, saca? Já tiveram revisões de literatura imensas que mostraram que não existe essa relação, mas faz-se necessário falar que existem alguns estudos que descreveriam uma possível relação, principalmente não, unicamente com as vacinas SCR e tio-mensal. Mas a maioria das revisões de literatura e os últimos estudos sobre o tema mostram que não existe essa relação, tá? Os estudos que vão falar dessas possíveis interações desses dois tipos de vacina com o desenvolvimento de autismo estão muito associados a uma possível contaminação dos pacientes por alguns princípios ativos das vacinas. Mas isso a indústria farmacêutica já mostrou que não ocorre, tá? E se a gente parar para pensar que de 0,6 a 0,7% da população vão apresentar diagnóstico de autismo, e em países, por exemplo, como o Brasil, a gente tem 80% das pessoas vacinadas, você já consegue perceber que assim, esse é um discurso que parece plausível em países onde não existe vacinação pública coletiva como a gente vê no Brasil. Mas quando você vê os dados de incidência, o Brasil tem as mesmas taxas de autismo do que países onde a vacinação não é obrigatória, ou onde ela é privada, como nos Estados Unidos, onde você tem que pagar e nem todas as pessoas têm dinheiro para isso. Então a gente tem taxas de vacinação muito maior e as taxas de autismo praticamente as mesmas, tá? Condições concorrentes. Uma coisa que a gente tem que condições concorrentes seriam principalmente associadas a questões de comorbidades. Coisas que a gente pode observar é que alguns pacientes, diga de passagem, até 70% dos pacientes vão apresentar algum outro tipo de sintomatologia psiquiátrica associada ao desenvolvimento da doença. Principalmente essa sintomatologia psiquiátrica diversa vai aparecer no trânsito da infância para a adolescência. Então, ela não vai ser tão comum no começo da infância, mas na transição de infância e de adolescência, muitos desses pacientes, 70% para ser mais exato, de acordo com os dados, vão apresentar outros transtornos associados, que a gente poderia chamar de comorbidade ou de condições concorrentes. E aí, logicamente, que normalmente estão associadas a fisiopatologias semelhantes e sobreposição de critérios diagnósticos. Algumas dessas comorbidades e dessas condições concorrentes podem apresentar, inclusive, sintomas semelhantes aos sintomas de autismo, o que pode mascarar muitas vezes o diagnóstico delas. Quais são as mais comuns? 45% dos pacientes vão apresentar algum tipo de rebaixamento cognitivo, tá? Déficit de atenção e hiperatividade vai de 28% a 44%. Alterações de linguagem é variável. A maioria dos estudos não vai conseguir definir muito bem qual a predominância disso. Anormalidades motoras serão por volta de 79% dos pacientes vão apresentar. Isso, sintomatologia associada a desenvolvimento, tá? Agora, sintomatologia e comorbidades médicas gerais. De 8 a 30% dos pacientes com diagnóstico de autismo vão apresentar epilepsia. Problemas gastrointestinais, por volta de 70% dos pacientes vão apresentar algum tipo de transtorno gastrointestinal. Isso pode estar associado unicamente ao autismo, tá? Pode ter uma relação estreita com o autismo, mas também muitas vezes tem relação com casos mais graves e com comportamento. Então, é muito comum pacientes comerem coisas que não deveriam, comer terra, comer areia, saca? E que muitas vezes vão ter impacto em cima de trato gastrointestinal. Desregulação do sistema imune, normalmente por volta de 38% desses pacientes vão ter. Síndromes genéticas por volta de 5%. Então, além do autismo, algum outro tipo de síndrome genética. Alterações de sono são de 50% a 80% dos pacientes vão apresentar. O que é muito importante se a gente para pensar que muitos desses pacientes podem ser pacientes de final de espectro,
pacientes que têm sintomas bem graves, o que vai atrapalhar bastante a dinâmica familiar, porque esse paciente, por exemplo, ele vai ficar andando pela casa à noite, ele pode colocar a vida dele em risco, e no outro dia, cada vez mais ele vai se tornar irritadiço por conta do estresse, da insônia. Quadros de ansiedade de 42 a 56% dos casos, depressão de 12 a 70% dos casos, transtorno obsessivo compulsivo de 7 a 24% desses pacientes, transtornos psicóticos de 12 a 17%, uso de aqui eu acho que é o uso de substâncias, né, psicoativas, de 16%, transtorno opositor desafiador de 16 a 28%, alterações alimentares, caramba, peraí que eu cliquei no lugar errado aqui, eita pô, por volta de 8%, tá? Então perceba que a gente tem várias comorbidades aí. Alterações de personalidade. Personalidade paranoica de 0 a 19%. Personalidade do tipo esquizoide de 21 a 26%. Transtorno obsessivo, personalidade obsessiva compulsiva de 19 a 32%. Eu vou falar só os que deram valor mais alto, saca? Porque tem bastante. E de comportamento, comportamento agressivo por volta de 68% desses pacientes. Comportamentos de autolesão por volta de 50% dos pacientes. Lembrando que não usamos mais o termo automutilação. O paciente não se quer dizer, alguns se mutilam, mas na maioria das vezes o que a gente chama de automutilação é o que a gente chama de autolesão. Mutilar é arrancar pedaço, tá? Se o paciente arrancou o nariz ou arrancou a orelha, ele se automutilou. Se ele se cortou ou se ele se bateu a ponto de quebrar um osso, por exemplo, ele autolesionou, tá? Ele não automutilou. O comportamento agressivo e os comportamentos de autolesão são comportamentos de interesse muito grande para o diagnóstico e para o tratamento de autismo. É muito importante a gente observar que esses comportamentos podem ser descritos como comportamento de alto risco, da mesma maneira como aqueles comportamentos de impulsividade nos pacientes de TDAH, tá? Então, autolesão e comportamentos agressivos são comportamentos de interesse para o tratamento de autismo. Ou seja, fazer o controle deles, fazer manejo desses comportamentos é extremamente importante, tá? Já tive pacientes que causaram autolesão. Eu tenho um paciente que ele tem 23 fraturas no corpo, todas causadas por autolesão, tá? A ponto de fraturar o rosto, fraturar seio da face, ele tem 3 fraturas de mandíbula, ele tem várias fraturas na mão, ele tem fraturas na perna, no fêmur, nas costelas, nos braços, todas associadas à autolesão, tá? Então perceba como esse é um comportamento de interesse. Novamente, esse é um paciente de final de espectro, paciente com sintomatologia muito grave, tá? Que é o mesmo que eu descrevi, que não fala, que não faz autohigiene, nem nada disso. Qual o prognóstico desses pacientes? A gente está descrevendo tanta complexidade, tanta dificuldade de lidar e de fazer o diagnóstico desses pacientes, também deve ter um critério prognóstico bem restrito, muitas vezes. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o prognóstico desses pacientes vai variar no lugar que eles estão dentro desse espectro. Então, eu tenho pacientes que estão no começo do espectro que podem ter um prognóstico melhor. Você pode treinar muitos mais comportamentos, treinar várias atividades. Lembrando que a técnica psicoterápica, vamos dizer assim, padrão ouro para tratamento de autismo é o que a gente chama de ABA, tá? Que é uma técnica comportamental e ela, em grande parte, foi criada para atendimento de crianças com autismo e de transtornos globais de desenvolvimento. Essa técnica é extensamente usada no mundo todo, principalmente para autismo. Eu não conheço nenhuma instituição no Brasil e no mundo que trabalhe com autismo e que não use ABA. Agora, em fevereiro ou março, eu estava em Angola
E uma das pessoas, uma das psicólogas que eu conheci lá era uma brasileira, que ela foi para lá porque tinha uma escola de... Na verdade, ela foi para lá por outros motivos, mas quando ela foi procurar emprego lá, ela achou uma escola que era específica para autismo e que procurava psicólogos que soubessem ABA. E não tem curso de ABA e nem psicólogo com qualquer tipo de especialização em ABA em Angola. E aí eles estavam contratando exclusivamente psicólogos brasileiros porque não tinha no país. E ela tinha se mudado para lá porque ela tinha se casado, e ela trabalhava com ONGs de atendimento psicológico em ONGs religiosas, e ela tinha prática em ABA. Então, para vocês verem como que o tratamento baseado em ABA é extremamente importante e é o padrão ouro. Se você faz um curso de ABA, é praticamente impossível você ficar desempregado. Tá? Então, nesses pacientes, principalmente aí de meio e de final de espectro, uma coisa que a gente já tem que imaginar, isso daí, gente, eu estou falando de maior mortalidade, vou falar de maior mortalidade, existem fatores genéticos e fatores biológicos que podem estar associados a essa maior mortalidade, sim, com certeza. A gente viu, por exemplo, alterações de imunidade associadas ao paciente com autismo, mas a gente tem que imaginar que muito disso também pode estar associado ao comportamento, tá? Então, aqueles pacientes que fazem autoagressão, pacientes que não falam, esse meu paciente grave, que é o paciente que não fala e que se autoagrediu, ele já teve, por exemplo, que fazer cirurgia de apêndice. O pai dele levou dias para perceber que ele estava com dor, porque ele não fala, saca? Então, por exemplo, ele teve um quadro grave de otite a ponto de perder um pouco da audição. Por quê? Porque o pai só percebeu que ele estava com dor de ouvido, como uma inflamação grave no ouvido, quando o ouvido começou a soltar pus pelo próprio aparelho auditivo, pelo próprio ouvido. O paciente não descrevia que estava doendo, ele não conseguia falar, ele não sabe falar, tá? Então, lógico, isso joga a mortalidade do paciente muito para cima, porque você pode ter várias intercorrências. O paciente pode ter apendicite, o paciente pode... Esse paciente, ele é o manual do DSM de autismo grave inteiro. Numa das autoagressões que ele fez, ele se bateu na altura do abdômen e ele teve um rompimento de baço, tá? Perceba, se o pai não tivesse visto a autoagressão e não tivesse levado ele para o hospital, provavelmente ele teria morrido, tá? Então a mortalidade desses pacientes é muito alta, infelizmente. De 58% a 78% dos pacientes com autismo vão apresentar dificuldades com relação à independência, com relação à escolarização, com relação às relações sociais e, inevitavelmente, com relação à profissão depois. Tudo isso a gente tem que considerar como algo que aumenta a mortalidade desses pacientes. Vamos ser bem honestos, vamos sair um pouco do nosso mundo e vamos pensar que, assim, embora a gente tenha condições de fazer uma faculdade, a gente tenha condições de morar num lugar minimamente adequado, a grande maioria da população brasileira não tem. Você tem autistas que moram em favela, tá? Então, entenda como que relações associadas à independência, educação, profissão, para essas pessoas é extremamente importante. Porque essas pessoas ficam totalmente dependentes de uma família que já é fragilizada do ponto de vista econômico, tá? Então, eles passam por situações muito difíceis, por tratamentos que são custosos. E assim, o SUS oferece tratamento? Oferece, mas muitas vezes você precisa levar esse paciente 3 vezes por semana numa PAI da vida, por exemplo. Tudo isso tem um custo, tá? Então a gente tem que considerar esses fatores sociais associados a essa alta mortalidade também. Identificação precoce, intervenção precoce, tá? Algumas interações elas podem favorecer a observação de sintomas, principalmente na infância, tá? Nos primeiros anos de infância. Isso é importante por quê? Porque, embora seja difícil, quanto mais cedo a gente conseguir fechar um diagnóstico e mais cedo a gente conseguir começar a tratar esse paciente, mais adaptado ao ambiente ele vai ser e mais adaptado às condições, às possibilidades ele vai estar. Então, que tipo de alterações a gente pode observar nessa primeira infância?
Alterações de atenção, então atenção compartilhada, dificuldade de compartilhar a atenção, déficit de comportamento afetivo recíproco, então quando você abraça essa criança, quando você como terapeuta, não, lógico, tipo assim, quando o pai, os cuidadores abraçam essa criança, ou quando a professora abraça essa criança, você não vê reciprocidade, ou você vê uma dificuldade muito grande de ser recíproca. Diminuição da resposta ao próprio nome. Muitos indivíduos com surdez, muitas crianças que nascem surdas, vão para avaliação psiquiátrica, avaliação psicológica, muitas vezes com suspeita de autismo, porque elas são pouco responsivas ao próprio nome. E esse é um sintoma muito comum do autismo, tá? Então é triste, mas muitas vezes a gente vê crianças com deficiência auditiva recebendo erroneamente diagnósticos de autismo. Dificuldade da imitação. Se você pensa o seguinte, lembra daquela tríade que a gente falou de sintomas lá no começo? Então, comunicação, interação social e estereotipia de comportamento. A imitação está diretamente associada à comunicação e à interação social. Então, a interação social ela pode ser medida por meio da imitação. Pacientes com autismo, principalmente mais moderados e graves, vão apresentar uma dificuldade muito grande de imitar. E essa dificuldade de imitar, ela está muito associada a uma dificuldade de interagir com o ambiente. Pensem nisso. O paciente autista, ele é um paciente que tem uma dificuldade muito grande de interagir com o ambiente. O contato dele com o ambiente é comprometido. Quando eu estou falando de contato comprometido, eu estou dizendo que esse sujeito, esse comprometimento, ele também vai de interação social. O outro também é ambiente, saca? Então a gente tem um comprometimento que está associado à interação com objetos, à interação com o meio, mas também à interação com as pessoas, tá? Esse vínculo com as pessoas, esse contato com as pessoas é abreviado. Atraso na comunicação verbal e não verbal, isso é muito comum, principalmente nos diagnósticos de bebê. Então, atraso de verbalização, atraso de contato não verbal, de resposta não verbal. Atraso de desenvolvimento motor também é muito comum. O atraso de desenvolvimento motor ele também pode ser encontrado em pacientes no começo do espectro, ou por exemplo, os pacientes com diagnóstico de Asperger, tá? Eu tenho um paciente que eu acompanhei que tinha diagnóstico de Asperger e uma coisa que ele não conseguia fazer nem a pau era andar de bicicleta. Não porque ele não conseguia se equilibrar, mas porque ele não conseguia coordenar o movimento das pernas. Então você vê uma questão de atraso motor associada a isso. Comportamentos repetitivos incomuns, isso já pode aparecer desde o bebezinho, mas vai se intensificar e vai ser mais fácil de observar conforme a criança já está andando ou está interagindo mais com os objetos. E logicamente todo tipo de variação de comportamento, né? Se você para pensar, todos esses pontos podem ser muito bem avaliados pelos próprios pais ou pelos próprios cuidadores, tá? Por isso que muitas vezes, quando eu faço qualquer tipo de avaliação por meio de escala de sintomas de autismo, eu gosto de fazer a minha observação no consultório e eu dou essas escalas para que os pais preencham em casa, tá? E depois eu vou acompanhando junto com eles. Aqui a senhora disse que ele fica correndo de um canto para o outro da sala. Com que frequência isso acontece? Como é? Tem algum contexto específico ou não? Me explica melhor, tá? Então ela me descreveu um sintoma, ela marcou lá a existência desse sintoma e eu peço para ela me explicar melhor. Porque algumas coisas podem ter outros motivos, tá? Principalmente quando a gente fala de comportamento esquisito, podem ter várias outras explicações para esses comportamentos. Logo, a gente tem que investigar eles muito bem. Aqui o Modified Checklist for Autism and Toddlers, o MCHAT, é um checklistzinho de sintomas de autismo, tá? Ele vai te ajudar bastante a reconhecer muitos desses sintomas, mas principalmente ele vai servir como um checklist para uma avaliação clínica melhor, tá? Existem várias outras escalas. Uma vez eu usei uma escala para avaliação de autismo que ela tinha 86 perguntas.
E essas 86 perguntas tinham que ser respondidas por mim, pela mãe ou por um cuidador próximo e pela professora, tá? Então, quanto mais preciso for, logicamente, quanto mais rico for o instrumento, mais preciso vai ser o diagnóstico, mas alguns desses instrumentos são realmente bem extenuantes, tá? Avaliação clínica. Em meados do século XX, acreditava-se que o autismo era originado da apatia apresentada pela mãe da criança. Gente, cara, se você estudar e se você ler muitas das explicações, não só de psicologia, de psicanálise, mas de outras correntes da psicologia sobre o autismo, você vai ver que a gente trabalhou com muitas ideias que não eram comprovadas cientificamente, tá? Durante muito tempo, a psicologia, de forma geral, atribuiu ao autismo alterações induzidas pelo comportamento materno, tá? O que hoje não se sustenta do ponto de vista científico, principalmente quando a gente começou a pesquisar dados genéticos e outras predisposições neurológicas associadas ao autismo e, logicamente, né, o impacto que isso tem na vida de uma mãe, você de alguma maneira falar para ela que o comportamento do filho dela, comportamento esse que, por exemplo, pode estar associado à autolesão, está associado a um problema de comportamento da mãe na primeira infância. Então, assim, naquela época, e na época do Freud, na época do começo da psicologia cognitivo-comportamental e comportamental, parecia muito plausível uma explicação que se relacionasse ao comportamento da mãe frente à criança. Hoje a gente percebe que a gente não tinha suporte suficiente para dizer isso, embora comportamento materno tenha sim uma interferência em cima do comportamento da criança autista, mas não um efeito causal, saca? Não é porque a mãe é apática ou se afastou que necessariamente a criança desenvolveu autismo, mas ela pode sim intensificar o comportamento, saca? Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma das crianças autistas que eu atendi, a mãe levava ela na porta do consultório, isso pelo SUS, e ela ficava no celular o tempo todo, no jogo no celular. Muitas vezes eu chegava e ela tinha chegado antes, então eu ainda tinha um paciente para atender antes de atender a garota. Eu entrava para atender esse outro paciente e a mãe estava no celular, a criança sentada do lado dela e ela no celular o tempo todo. Eu saía, atendia a criança, voltava e a mãe estava no celular. Quando a mãe saía do consultório, ela ainda saía sem falar com a criança, andando com o celular na mão. Isso causou o autismo? Não existe qualquer tipo de comprovação científica sobre isso. Isso piora os sintomas ou dificulta a adaptação da criança? Logicamente. Tá? Então tem aí um comportamento materno, um comportamento dos cuidadores que pode piorar sintomas, que pode intensificar sintomas e que pode atrapalhar muito o tratamento. Mas atribuir a isso uma relação causal é muito difícil. Hipótese neurobiológica proposta pelo Kenner, né? Incapacidade inata para formar um contato afetivo habitual com pessoas fornecido biologicamente. Então o Kenner foi um dos primeiros a falar de um fator biológico interferindo nessa formação de vínculo. E, logicamente, com o passar dos anos e com a descoberta de fatores genéticos, a gente percebeu que ela tinha sustentação biológica. Estão relacionados fatores como cognição e neurobiologia. Estão relacionados e seu desenvolvimento é caracterizado por uma interação complexa entre o inato e fatores ambientais. Então, a cognição proporciona um guia para simplificar várias manifestações comportamentais do autismo e, logicamente, ajuda na investigação da neurobiologia. O que a gente tem que entender é que, assim, os autistas eles vão nascer com algumas dificuldades, tá? Mas a interação deles a partir do momento em que eles nascem, a partir do momento em que esses fatores inatos passam a ser muito expressos na comunicação e no ambiente deles, a gente vai perceber que existe uma cascata de dano, né? Então, assim, o paciente nasce com algumas limitações e essas limitações, quando elas começam a se apresentar no contexto ambiental dele, vão atrapalhar a cognição, vão atrapalhar a escolarização, vão atrapalhar a formação de vínculo. Então, uma deficiência inata, quando começa a ser expressa na relação dele com o ambiente, esse ambiente passa a modelar outros danos e vai
piorando o prognóstico desse paciente. Perspectivas cognitivas do autismo podem ser agrupadas de acordo com o domínio de interesse, embora sejam de naturezas interligadas. O que eu estou dizendo é, eu posso ter um dano, eu posso ter um declínio cognitivo nesses pacientes, mas em várias esferas da cognição diferente. Tá? Quais são? Cognição social e percepção social. Quando eu falo de comportamento social, de percepção social, eu estou falando de cognição. Tá? Lembrem, quando a gente falou de córtex frontal, córtex pré-frontal, lembra do Phineas Gage? Interação social, relação social está associado às áreas de inteligência do cérebro, às áreas de cognição do cérebro, às áreas de função executiva desse cérebro. Tá? Então, cognição social também é um aspecto da inteligência. Funções executivas. Pacientes com autismo vão apresentar declínio de funções executivas. Lembre-se de quais são as funções executivas. Então, controle de impulso, memória operacional, variabilidade de comportamento, tudo isso fica comprometido nos pacientes com autismo, dentro do espectro todo. Tá? Processamento de informações. Então, idiosincrasias senso-perceptuais, sensórios, processos de senso-percepção, atenção a detalhes, restrição de interesses, comportamento restritivo. Então, várias alterações de processamento dessa cognição que vão estar comprometidos e que vão ser expressas em alguns comportamentos. Aí, mais necessariamente com relação à neurobiologia, né? Evidências de eletrofisiologia, neuroimagem funcional e de genética colaboram com a interpretação de que existe sim uma base biológica para o desenvolvimento do autismo. O autismo é caracterizado por uma conectividade neural atípica, uma vez por um conjunto discreto de regiões cerebrais atípicas. O que eu estou dizendo? A gente já, isso até quando a gente estava ainda tendo as nossas aulas presenciais, a gente chegou a falar bastante sobre poda neuronal, tá? Então, em alguns momentos do desenvolvimento, assim como podamos uma laranjeira para que ela cresça com galhos mais fortes, o nosso cérebro faz podas neuronais, tá? Essas podas neuronais, ele pega uma determinada região do cérebro que tem muitas conexões neurais, mata algumas dessas conexões para que as conexões que ficaram se tornem conexões mais fortes, tá? Essas podas neuronais acontecem durante a infância, mas principalmente na adolescência. Durante a infância vão ter várias podas neuronais, mas na adolescência a gente tem algumas que são bem expressivas, tá? Pacientes com autismo têm já comprovadamente problemas nessas podas neuronais. E aí, muito se engana, embora eu até tenha pensado isso, quem em um determinado momento acha que essas podas são maiores do que deveriam ser. Ou seja, como se o cérebro cortasse mais ligações entre os neurônios do que deveria cortar. O que a gente observa é o oposto, que essas podas neuronais são menores do que deveriam ser. Então, o paciente autista, ele tem mais conexões no cérebro do que deveria ter, tá? É o que mais ou menos, fazendo uma analogia aí, imagina que você tem 3 celulares e em cada um desses celulares você tem 50 grupos de WhatsApp. Você não consegue fazer nada, você não consegue levar nenhum deles de uma maneira funcional. As informações vão se perder dentro disso, tá? Ao contrário, se você tivesse um celular e só 5 grupos realmente necessários de WhatsApp. Então perceba que assim, mais conexão não necessariamente quer dizer mais conexão, muito pelo contrário. Se essas conexões forem num número muito maior do que você consegue processar, isso mais atrapalha do que te ajuda, tá? Eu, quando eu fazia faculdade de psicologia, eu trabalhava numa recepção de hospital. Em um determinado momento da noite, eu trabalhava de madrugada. A recepcionista ela ia embora e eu ficava tendo que tomar conta da recepção e dos telefones. Um determinado momento desse período que eu trabalhei, acharam interessante todos os ramais do hospital ficarem restritos à recepção no período da noite. O que antes não acontecia, que a gente só tinha um número. Todo mundo que ligasse para o hospital caía nesse único número e aí eu dava um jeito. Foi um tiro no pé, porque quanto mais ligações eu tenho, quanto mais canais eu tenho, mais difícil fica fazer e organizar tudo isso ao mesmo tempo, tá? Isso é uma analogia para o autismo.
Ainda com relação à neurobiologia, meta-análises sugerem algumas diferenças neuroanatômicas consistentes. Tanto de massa cinzenta, por exemplo, a amígdala e o hipocampo vão apresentar alterações de massa cinzenta, assim como estruturas brancas, como por exemplo o arqueado e o fascículo uncinado, que também vão apresentar alterações. Uma redução do corpo caloso também é encontrado. Para quem não se lembra, o corpo caloso é aquela região do nosso cérebro que vai conectar os dois hemisférios. Então imagina, tem muitas conexões e a ligação entre esses dois hemisférios já é comprometida. Muitas descobertas são dependentes de idade, indicando a importância da mudança no desenvolvimento. Ou seja, essas alterações neurológicas, elas são observadas no paciente autista, mas muitas vezes elas vão ser encontradas ao longo de determinada idade, tá? O que novamente colabora com a ideia das podas neuronais. Estudos mostram a redução do número de neurônios na amígdala, no giro fusiforme, no cerebelo e sinais de neuroinflamação persistente. No entanto, o tecido cerebral mais doado é de crianças mais velhas, adolescentes e adultos, de modo que não é possível demonstrar o início atípico do desenvolvimento. O que eu estou dizendo a gente encontra várias alterações neurológicas no cérebro de pacientes autistas, mas a maioria desses cérebros que a gente tem acesso são de crianças um pouco mais velhas, adolescentes e adultos, o que compromete bastante a gente descobrir se essas crianças já nasceram com essas alterações. Tá? Até, por exemplo, com relação a processos inflamatórios. Uma exceção é o estudo de crianças jovens que mostraram aumento significativo, em vez de diminuição, do número de neurônios de córtex pré-frontal. Lembra da poda neuronal? Então, crianças autistas, no processo de poda neuronal, tem uma poda inferior àquela que deveria, e aí você tem um número de conexões muito maior em córtex pré-frontal, o que acaba não ajudando e, pelo contrário, atrapalhando mais do que ajudando. Genes implicados em mecanismos neuronais são subexpressados, então você tem vários genes que deveriam estar mais expressos e que estão menos expressos em pacientes com autismo, aqueles principalmente associados a questões neurológicas. Enriquecimento com genes de suscetibilidade a autismo, então existem alguns genes que já estão diretamente associados a uma maior suscetibilidade ao autismo e, logicamente, nesses pacientes eles estão muito mais expressos. E genes envolvidos em processos imunológicos estão hiperexpressos, o que poderia explicar, por exemplo, a neuroinflamação persistente. É como se, quando eu tenho genes associados a processos inflamatórios hiperexpressos, eu passo sempre por um processo muito parecido com aquele de estresse, onde eu vou estar sempre inflamado, saca? A minha resposta imunológica sempre vai ser maior do que deveria. Se isso acontece no cérebro, eu tenho repercussões muito danosas. Então, a frequência de anormalidades imunológicas é aumentada em indivíduos com autismo e seus familiares. No autismo, processos imunes alterados afetam uma grande variedade de desenvolvimento de processos neurológicos, como, por exemplo, a neurogênese, proliferação, apoptose, simpatogênese e a poda sináptica. Ou seja, muitas das alterações neurológicas associadas a esses pacientes poderiam, em parte, ser explicados pelos processos inflamatórios neurológicos. Tá? Aí entra a grande pergunta, o que vem primeiro? Primeiro vem as alterações neurológicas e depois o processo inflamatório neural, ou primeiro vem o processo inflamatório neural e, consequentemente, as alterações e as alterações neurológicas que a gente observa. Com persistente neuroinflamação ativa, há um aumento das concentrações de citocinas pró-inflamatórias no soro e no líquido cefalorraquidiano, né? no soro cérebro-espinhal. Anticorpos de IgH maternos têm como alvo o cérebro fetal e outras desregulações imunes gestacionais poderiam ser um mecanismo patogênico envolvido. Então, a gente também existe a possibilidade de já existir um processo inflamatório intrauterino que fatores imunitários da mãe poderiam afetar o desenvolvimento do cérebro da criança. Então percebam que, embora a gente tenha aí fatores genéticos bem descritos, genes pró-autismo e genes protetivos de fatores neurológicos que estariam mais e menos expressos, tudo indica que existe um fator
de imunidade muito associado, tá? Principalmente associado a processos inflamatórios que justificariam grande parte desses sintomas. Alterações de serotonina, principalmente de aumento de serotonina. Alterações em GABA, redução de expressão de enzimas sintéticas e de receptores GABA. Papéis da ocitocina e vasopressina envolvidos no prejuízo social de autismo são focos de muita investigação. Então, percebam que a gente aí já falou de dois neurotransmissores importantes, a serotonina e a ocitocina, e como alterações dela poderiam estar associadas ao desenvolvimento de sintomas. E o papel dos andrógenos e dos estrógenos, na modulação de riscos e proteções, particularmente no pré-natal, também está sendo testado. Então você tem várias alterações possivelmente hormonais associadas a fatores embrionários e gestacionais que poderão justificar muitas dessas alterações. Com relação a fatores genéticos, hereditariedade, existe uma correlação hereditária. Seleção positiva, então você vê que alguns genes que estão mais expressos vão ser predominantes em muitos desses pacientes. Pleiotropia, que são outros tipos de alteração ainda de erros genéticos. Heterogeneidade de locus, 1000 genes estão envolvidos, podem estar envolvidos no desenvolvimento de autismo. Mutações raras, até por isso que a gente vai observar, como a gente falou lá atrás, que existe uma porcentagem desses pacientes que vão apresentar outras síndromes genéticas. E expressividade variável e penetrância moderada, o que vai mostrar que do tipo assim, a gente tem um fator genético, mas logicamente ele vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Alguns indivíduos vão ter um fator genético mais preponderante, o que poderia explicar melhor os sintomas, enquanto outros a gente ainda não tem de uma maneira tão clara essa importância dos fatores genéticos na gênese dos sintomas para aquele sujeito. As intervenções, elas devem ser individualizadas e multidisciplinares. Então o paciente ele tem que fazer acompanhamento quando necessário, principalmente para controlar a autolesão, com psiquiatra, com neurologista, com psicólogo, com ATO, em alguns casos com a nutricionista, de maneira individualizada, mas multidisciplinar, no sentido de que também os profissionais têm que se comunicar. E logicamente, quando você vai observar revisões de literatura, a maioria dos estudos vai mostrar que as técnicas de abordagem comportamental e principalmente de ABA são aquelas que vão oferecer melhor resultado, tanto que em alguns lugares do mundo elas são unicamente as que são pagas por convênios, tá? Eu coloquei aqui nos slides algumas descrições de intervenção, tá? Intervenções que são mais comuns nesses pacientes e também as medicações que são mais comuns nesses pacientes, como a risperidona e tal. Essas tabelas estão em inglês, mas eu acho que a gente não vai ter dificuldade para ler, porque são tópicos bem pequenos. Só para que a gente conclua esse tópico de autismo, o autismo é uma patologia difícil de ser diagnosticada, difícil de ser tratada. O tratamento ele não é muito... Ele não segue um padrão para todos os pacientes, então tem pacientes que vão levar muito mais tempo, outros que vão levar menos tempo para desenvolver a mesma atividade. Tem pacientes que vão responder muito bem com risperidona e tem pacientes que vão ter um comportamento totalmente atípico com a risperidona. Tem pacientes que vão receber bem algumas mudanças mais brandas do ambiente, enquanto outros vão ter um atraso de aprendizado muito grande nessas alterações. Então, tratar autismo é difícil, tá? É difícil o diagnóstico, é difícil o tratamento, é difícil a manutenção desse paciente, e é difícil muitas vezes fazer o diagnóstico desses pacientes quando a gente observa que muitos desses sintomas estão associados a outros transtornos de desenvolvimento e também estão associados a alterações de intensidade dentro de uma escala, dentro de um espectro, que a gente vai chamar de espectro autista. Beleza? Vou mandar os slides para vocês, vou mandar os links desses vídeos, e na próxima aula a gente já meio que... Até me falem o que vocês acharam desse modelo de aula onde eu mando o vídeo para vocês, tá?
Talvez, embora eu não consiga ficar tirando dúvida de vocês no momento do vídeo, talvez possa ter ficado mais fácil de entender, tá? Então me mandem também um feedback sobre isso, beleza? Até!